fazer? Toda vez que eu estiver abordando um conteúdo, eu vou dizer para você. Vou falar, ó, para esse grupo do Cefet, precisa saber o nome, precisa saber como aplicar. Para vocês precisam aplicar na redação. É uma aplicação para escrita, muito mais do que para questões. Tá? Mais fácil? Quando você chegar lá, você me diz o que será mais fácil. Fazer o Enem ou fazer a prova do Cefet? eu acho que fazer o Cefet às vezes é melhor. Sabe por quê? A gramática, eu vou começar. A gramática, o que é que acontece nela? Ela é um grupo de regras, né? Grupo de regras, a gente aprende, se a gente sentar aqui por um ano, a gente aprende todas essas, até menos, a gente aprende todas essas regras e memoriza. No caso deles, são questões muito mais, como é que eu falo? Complexas, no sentido de que, para ele fazer uma questão de português, ele precisa, por exemplo, trazer conceitos da história, da filosofia, às vezes até da biologia, né? Para poder fazer uma questão de português. E ao passo que o inverso também. Nas áreas de humanas e naturezas, eles vão precisar ter uma carga de português, né? Que é a interpretação, a leitura, muito pesada para poder fazer provas. Ai, graças a Deus, eu não vou fazer isso. Meu Deus, faltam só 3 anos para fazer isso. Bom, a gente, né, tudo pode mudar também, não fiquem... Posso repetir, né? Mas tudo pode mudar, no sentido de que as provas podem começar a ficar mais fáceis ou mais difíceis, mas a sua percepção de mundo muda também. Então, hoje, você tem uma visão do mundo, né, do que é todo esse processo de vestibular ou de vestibulando. Daqui a pouco isso muda para você também. Você vai ver que vai ficar tudo tranquilo. Fique calma. Eu sou super tranquila para essas coisas. Meninas, inclusive, acham que eu medito, que eu faço coisas para manter a calma, mas eu transmito isso. Pode deixar. Então, vamos lá. A gente tem a gramática, e a gramática ela pode ser... Se a gente for comprar um livro de gramática, a gente pode ter livros de gramática que são mais normativos, ou seja, aqueles que privilegiam mais a regra e não consideram pouco a aplicação dessa gramática no uso, né? No dia a dia, no escrever, no falar, no interagir. Hoje em dia, pela internet, a gente interage muito, né? Pelas redes sociais e tal. Então, a gente tem essas duas possibilidades, a gramática normativa e a gramática descritiva. O que seria descritiva? Aquela que enxerga a regra aplicada no uso. Independente disso, todas as duas, qualquer dos dois tipos, a gente vai ter uma divisão de gramática. Então, toda gramática começa com a parte da fonética. O que é fonética? Vocês sabem? Ouvir. Tem a ver com o que a gente ouve, porque o outro fala, né? Então, tem a ver com sons. O que você ia falar? Pode falar. Solta. Tem a ver com o que se fala, porque o outro ouve o que a gente fala. E tem a ver com letras. Não só com sons, mas com letras também. Fonemas, né? Aquela parte mínima da palavra, a parte pequenininha de uma palavra. Então, como a gente está falando de parte pequenininha de palavras, eu tenho aqui as questões relativas às sílabas. Questões relativas a, por exemplo, a acentuação. Questões relativas à ortografia. Eu não sei como está a minha letra aqui. Ela tá ficando meio torta, né? Porque o quadriculado não tá muito... Ortografia. Então, tudo que se refere a essa parte aqui vai estar na fonética. Regras de acentuação tem a ver com a fonética. Por quê que tem a ver com a fonética? Quer ver um exemplo? O que eu disse aqui? Sai. Eu disse sai. Apenas isso. Quando eu falo, apenas não, né? Eu disse sai. Quando eu falo sai, ó, eu observo que tem uma coisa aqui, ó, que me falta para virar sair. Sair seria assim, ó. E olha só como que muda apenas um sinal, um acento gráfico, né? Uma sinalização gráfica, ele muda tudo na minha palavra. Porque embora ele tenha um verbo, e o verbo seja o mesmo, quem sai? Ele. Aqui
Aqui eu tenho terceira pessoa como sujeito. Quem sair? Eu tenho outra pessoa como sujeito. Então, quem mudou isso para mim? Apenas um acentinho, apenas uma regrinha de acentuação, que está contida na parte da fonética, da gramática. Deixa eu pensar, o que mais que mudou para mim aqui? Ele sai que hora? Quer dizer, que tempo? Eu saí em que tempo? O tempo também muda. E tudo isso que a gente está vendo aqui, a pessoa do discurso, o tempo em que a ação acontece, ocorre por quê? Em função de um acento. Então, os acentos, eles mudam tudo na vida da gente. Quer ver uma outra palavra que vai mudar? O que eu disse aqui agora? Esta. E aí tem uma outra que, graficamente, ela é idêntica. Muda apenas o quê? Um acento. Esse acento muda tudo nessa palavra. Muda tudo. Por quê? Esta é um pronome. Está é um verbo. É uma flexão do verbo estar. Então, olha só. Eu tenho graficamente a mesma coisa, apenas um acento que mudou tudo na palavra. Mudou, inclusive, a classe gramatical dessa palavra. Ou seja, os acentos, eles são importantes para a gente, porque às vezes você está querendo dizer uma coisa e fala outra, em função apenas de não ter acentuado ou de ter acentuado, né? A palavra. Então, beleza. Minha primeira parte da gramática, ela tem a ver com fonética, ela tem a ver com sons e letras. Eu vou falar mais uma coisa. O S, por exemplo. Quando eu utilizo o S no início da frase, eu tenho sonoramente uma coisa. Quando eu utilizo o S no meio da frase, sonoramente eu tenho outra. Olha só. Sapato, casa. Estão vendo? Então, aqui, ó, o que eu estou tratando? De letras e sons. Vou pensar numa outra questão. E agora, embora tenha a ver com letras e sons, eu vou pensar numa outra. Olha só. A palavra é chocolate. Chocolate que tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Mas que se eu for pensar na sonoridade, eu tenho 2 letras aqui que representam um som apenas. Se eu trocar esse CH por X, eu tenho a mesma sonoridade. Chocolate com X, assim como xícara. Né? E aqui, ó, eu teria 2 letras para representar um som. Isso tem a ver com fonética também. Isso é importante para vocês que vão fazer Cefet. O que mais que eu posso tratar aqui com relação à fonética? Eu posso tratar com relação à fonética da variação linguística. Por exemplo, regiões onde se usa o R de forma diferente. Eu tive a chance, a oportunidade de passar 2 anos morando no interior de Minas. Eu morei perto de São Paulo, numa cidade que se chama Cambuí, e eu estava ali na região do sul de Minas. Então, para quem não conhece, por exemplo, Pouso Alegre, alguém conhece? E ontem a gente teve uma notícia, um assalto, explosão de caixas eletrônicos e tal, em Pouso Alegre. A cidade que eu morava era pertinho dali, mais próxima de São Paulo. Tá tudo ali nessa redondeza, tá tudo próximo. A minha cidade, como é perto de São Paulo, há uma influência desse estado nessas cidades, por estarem próximas. E lá, o namorado da minha filha, por exemplo, ele liga para ela e diz: amor, tô chegando atrasado hoje, né? Ele diz: eu morava num sítio e as pessoas diziam assim: lá na sua casa, você tem porteira? Lá, eles utilizavam essa sonoridade do R diferente da que a gente usa aqui. Isso tem a ver com o quê? Com a variação linguística. Então, vocês estão percebendo que a gramática, o que eu estou querendo que a gente perceba é o seguinte: a gramática, ela tem tudo a ver com outras questões que possam estar relacionadas com a nossa prova. No Enem, por exemplo, a gente tem ali
40 questões da área da linguagem, 5 questões da língua estrangeira, as outras 40 misturando ali questões relativas a texto, questões relativas à literatura, questão relativa à educação física, né, que cai pelo menos umas 2, questões relativas à tecnologia, cai ali pelo menos umas 2 ou 3 também, às vezes até mais. Questões relativas à variação linguística no Enem, elas são pesadíssimas, elas são fortes candidatas a você saber, você precisa saber que vão aparecer pelo menos umas 5. No mínimo 5 questões de variação linguística lá na sua prova. E elas perpassam por essa situação de sonoridade de escrita, né? De escrita, às vezes, de uma palavra no Enem, faz uns anos, tinha uma música e essa música usava a palavra da seguinte forma: olhos, o zóio, ele dizia na música. O zóio se enche d'água lá na letra. Então, isso tudo tem a ver com a variação linguística e, obviamente, vai passar por essa questão de sonoridade que é a fonética que traz pra gente. Aqui eu preciso saber o seguinte: questões relativas à acentuação, conteúdo relativo à acentuação, tá tudo ok? Ou a gente precisa retomar? Tudo ok? Crase, boa. Eu vou perguntar daqui um pouquinho sobre a crase. Aí você me fala dela, tá? Calma lá, guarda essa aí. Questões relativas sobre acentuação, por exemplo, oxítona, paroxítona, proparoxítona, tudo certo? Tudo certo? Então a gente não precisa retomar. Questões relativas à ortografia, uso de SC, uso de C cedilha, tá tudo certo ou preciso retomar? Tudo certo? Então, beleza. Então, sobre a fonética, ficamos tranquilos. Acabei com essa parte da gramática, vou passar para a próxima parte. Então, vamos lá. Próxima parte da gramática, toda gramática que você pega, ela é dividida. Ela tem partes. E nessa, ou pelo menos a grande maioria delas, massiva, você vai conseguir achar exatamente com essa divisão. Agora, a gente vai falar sobre a morfologia. A morfologia, então vamos lá, são passos. A gramática são passos. É como se a gente começasse a aprender a falar. Quando a gente começa a chamar pelo pai, pela mãe, a gente balbucia, né, vamos dizer assim, sons que parecem letras, né? Você não fala mamãe de uma hora para outra, você faz letras em sílabas. E aí a gente está falando da fonética. Quando você junta essas sílabas e cria palavras, e essas palavras passam a ter um certo significado, então nós estamos falando de morfologia. O que da morfologia eu preciso? E agora eu vou precisar parar um pouquinho, já que para a fonética deu tudo certo, a acentuação está tudo ok, aqui eu preciso falar. Preciso ir um pouquinho mais devagar em função dos meninos aqui e em função da escrita de vocês. Aqui a gente vai tratar das classes e da estrutura das palavras. Isso é importante. Estrutura de palavras tem a ver com a prova de vocês, tá? Para você, no caso, é só aplicação na redação mesmo. Estrutura e formação, né? Vou devagar agora. Tudo bem? Vou pegar aqui pela classe, a partir da classe de palavras, e queria a próxima parte, que vai demorar um pouquinho para eu falar, mas a próxima parte seria, por exemplo, a sintaxe. E depois, por fim, para terminar a gramática, a semântica. Então, eu pergunto para vocês o seguinte, nós vamos fazer assim, ó, eu vou passar um exemplo, nós vamos listar classes de palavras, a gente vai perceber que a morfologia tem tudo a ver com a sintaxe,
E a gente vai entender que o sentido ele é garantido a partir da sua organização de palavras. Então, você organiza palavras que você aprende ou que você reconhece lá na classe de palavras. Ao organizar, você faz uma relação entre essas partes da sua frase, e aí a gente está falando da sintaxe. Quando você escolhe essas palavras para organizar dentro da sua frase, aí a gente está falando de semântica. O que eu preciso que vocês prestem atenção? Na parte bem conceitual. O que eu preciso que você preste atenção? Na parte organizacional dessas frases, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar uma frase aqui, vocês vão identificar para mim a classe de palavras e a... Olá, tudo bem? A classe de palavras e a relação sintática entre elas, para a gente ver que está tudo relacionado, tá? Pegamos uma cor aqui e vamos fazer o seguinte. Em cima de verde, nós vamos identificar a morfologia das palavras. Embaixo, opa, vou trocar, peraí, trocar. De laranja, nós vamos identificar a sintaxe das palavras. Tudo bem? Então, vamos lá. Morfologicamente, vai dizendo para mim o que cada palavrinha dessa é dentro do grupo de classe de palavras. O que é o as? Artigo. Não precisa classificar o artigo, não, tá? Dizer se ele é nem pronomes, nem nada. Só diz para mim que ele é dentro da classe de palavras. O minhas. Pronome, muito bem. Possessivo, nem precisava, né? Mas tudo ok, muito bem. Duas, numeral, joia. Não precisa dizer se ele é cardinal, ordinal, nem nada disso. Amigas, substantivo. Queridas, adjetivo. Chegaram. Verbo. Hoje. Advérbio. Cedo. Advérbio também. Eu já fiz uma listinha próxima. Eu não tenho todas as classes aqui, mas eu já cheguei bem próximo de quase todas. Mas antes de eu listar as classes, eu quero que vocês percebam o quanto essas duas coisas são relacionadas. O quanto a morfologia e a sintaxe, elas têm relação. Olha só, sintaticamente, qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu faço uma análise sintática? Encontro o verbo. Concorda? Concordam? Ok. Então, eu encontro o verbo. Meu verbo tá lá. Você já tinha me dito qual que ele era. Tá vendo como que é engraçado? Tipo, para que eu saiba qual o verbo, se ele tá concordando com o sujeito, se ele exige um complemento, eu preciso entender de quem antes? De classe de palavras, não é? Então, vamos lá. Depois que eu encontro o meu verbo, eu encontro o quê? Qual é a parte que eu encontro? Sujeito. Sujeito é uma pergunta ou é a resposta? É uma resposta. Muito bem. Depois eu encontro o sujeito. Eu percebo que o meu sujeito é gigantão. Estão vendo? Tem um monte de palavras dentro desse sujeito. Para eu saber com quem que eu vou concordar, eu preciso encontrar o núcleo do meu sujeito. Quem é a palavra que se transforma em núcleo? Amigas, porque é o quê? Substantivo. Toda vez que eu tiver um substantivo em um grupo nominal, esse substantivo é núcleo. E ele vai estabelecer para mim, por exemplo, questões sobre concordância. Concordância lá na frente. Mas eu preciso já entender desde agora que é necessário que eu identifique quem é o substantivo. Só que daqui a um pouquinho eu vou fazer umas perguntas para vocês, vocês vão perceber que não é só substantivo que pode fazer função de substantivo. Existem palavras que são substantivadas.
e a gente pode transformar elas em substantivos. Para vocês, isso é muito importante. Porque eu estava vendo uma questão aqui no caderno de vocês e a pergunta era: encontre qual era o exceto. Qual alternativa é substantivo exceto? Qual era a alternativa que não era substantivo? Aquela que, por exemplo, eu poderia identificar como adjetivo, mas eu preciso saber se esse adjetivo